boa noite. Sejam muito bem-vindos à jornada Aumente o Seu Lucro. Essa noite aqui eu vou mostrar a você como aumentar o seu lucro sem mesmo ter que aumentar as vendas do seu negócio. E eu estou falando porque eu sei que você, empreendedor, você empreendedora, é uma pessoa que é esforçada. Você é dedicada, você trabalha todos os dias, você acorda cedo, você dorme tarde, você sacrifica estar com a família porque você se dedica ao seu negócio, você tem um propósito, você quer buscar a melhoria para a sua vida, você quer buscar o sucesso no seu negócio e nesse corre, muitas vezes, você trabalha, mas não vê o seu resultado, não vê o lucro do seu negócio ele aparecer. Você até vive da sua empresa, mas é quase que uma sobrevivência e vive ali naquele caos da correria do dia a dia, sem poder parar para pensar o seu negócio. E é exatamente com você que eu quero falar. Você está aqui nessa jornada, você se inscreveu porque você não tem muito tempo. Então aqui eu não vou enrolar. Eu não vou trazer coisas aqui para ficar te enrolando, eu vou ser direto ao ponto. E o que nós vamos ver essa noite aqui? Nós vamos ver exatamente como aumentar o lucro do seu negócio. Nós vamos ver também quais são os erros mais comuns que os empresários eles cometem. O que é mais relevante para resolver o seu problema e realmente aumentar a sua lucratividade, aumentar a prosperidade do seu negócio. E aquilo que eu vou te mostrar hoje não é uma fórmula milagrosa. Ninguém tem essa fórmula milagrosa. O que nós temos aqui é método. É uma coisa que é simples, não é complicado, não é aumentar a sua burocracia, não é complicar a gestão do seu negócio, mas é um método, é um processo simples que vai trazer liberdade para você. Quanto mais você domina a sua empresa, maior liberdade você tem, porque você consegue ter programação, você consegue ter previsibilidade e você consegue saber que caminho você está trilhando, por quais marcos você está passando. Então eu quero convidar para você. Fica comigo. Fica comigo nesse vídeo, porque o que eu vou te mostrar pode mudar totalmente a situação do seu negócio. Pode mudar, quem sabe, a sua vida em uma situação que você nem imagina. Então vamos lá. Por que eu falo sobre empreendedorismo, sobre lucro e sobre prosperidade? Porque eu sei exatamente como você vive, eu sei exatamente as dores que você sente. Mas por quê? Porque eu li num livro? Não. Porque eu já vivi tudo o que você está vivendo hoje. Eu já na minha vida, eu já assessorei empresas que faturavam muito, mas que quando chegava ao final do mês, ao final do ano, você olhava e só contabilizava prejuízo. Tinha uma empresa que eu assessorei que ela contabilizava um mês de faturamento de prejuízo a cada ano. É isso mesmo, de faturamento, não é de lucro, porque lucro ela não tinha. Ela somava prejuízo, 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 e quando somava um ano, era um mês de faturamento. Eu já vi trabalhadores que travavam por medo de não conseguir modelar um negócio, de não conseguir dar o primeiro passo para empreender. Eu já vi outros que começavam a empreender, começavam a modelar, mas eles travavam por não saber precificar, como foi o caso dessa empresa que eu te falei. A precificação estava matando aquele negócio. Então, quando você olha e você acompanha empreendedores e você começa a ver todo o medo, você começa a ver toda a ansiedade, toda a falta de conhecimento que trava, eu olho para mim mesmo e eu vejo tudo o que eu vivi. Eu vivi uma vida de carreira pública e de carreira privada. E nos dois ambientes, sempre eu assisti a mesma coisa. Empresários, empreendedores, travando com dificuldade de avançar porque faltava o conhecimento. E tudo isso, ele gerou exatamente essa vontade de ensinar, de falar, e que acabou se tornando na minha empresa, na H2AP, que ela nasceu exatamente deste desejo
de colaborar e trazer toda a minha experiência para poder ajudar a transformar a vida de pessoas que eu sei que lutam e trabalham com muito esforço, dia após dia, para ver o resultado da sua empresa. Mas quem sou eu? Eu me chamo Elcio Lima e eu nasci no interior do Rio de Janeiro. O interior da capital do Rio de Janeiro, mas ainda no interior. 50 quilômetros ele distanciava a minha casa do centro do Rio, apesar de ser capital. E eu nasci numa família de classe média baixa. Nunca me faltou nada, mas eu nunca fui rico e nunca tive aquilo que você normalmente deseja. O meu pai, o meu pai foi uma pessoa que eu tenho muito orgulho, porque meu pai era aquele tipo de homem simples, trabalhador, que queria levar o mundo nas costas. Ele tinha 2, 3 empregos e ele cuidava da família, ele cuidou de mim, da minha irmã, todos nós nos formamos, todos nós avançamos por conta da dedicação do meu pai. Claro que ele não estava sozinho. A minha mãe era aquela que cuidava da gente. E a minha mãe, além de cuidar de toda a casa e dos 2 filhos, ela também cooperava na renda familiar. Eu ajudei muito a minha mãe ali lavando tabuleiros de bolo, ajudando com máquinas de costura, máquinas de tricô, eram produtos que ela pegava em fábrica para terminar, enfim, ela sempre tinha uma maneira de cooperar com meu pai, quer seja dando tranquilidade a ele para ele trabalhar, quer seja cooperando financeiramente com o nosso sustento. Então vejam que esta é a base que eu tive, é uma base familiar. E desse homem simples que eu tanto me espelhei, foi aonde eu tive o meu primeiro trabalho. O meu pai ele era marceneiro e ele, em algum momento, ele se tornou montador de móveis de uma marca famosa, de uma marca importante. E ele precisava de um ajudante. O ajudante dele teve um problema, se ausentou, então eu fui trabalhar. Eu era ali bem jovem ainda, mas eu comecei a ajudá-lo na montagem de móveis. E a gente saía de madrugada de casa, uma bolsa de ferramentas pesada, ali carregando, nós pegávamos um trem, íamos até a Central do Brasil, e eu lembro com muito carinho que a gente soltava lá, e ele perguntava, você já está com fome, né? Adolescente sempre está com fome, né? Jovem, né? Eu não era adolescente, era meio jovenzinho, mas está sempre com fome. Fase de crescimento, a gente quer sempre comer. Então parávamos ali, era uma média, um pão com manteiga. Dali nós seguimos de ônibus para a Zona Sul, porque era uma marca gourmet, né? uma marca premium de móveis. Então era a Zona Sul, onde os clientes desta empresa estavam. E assim era dia após dia. Chegava em casa tarde da noite, de manhã cedo começávamos com outro local que a gente tinha que ir ou ainda terminar aquele trabalho. O fato é que todo esse trabalho, toda essa convivência me deram um alicerce, criou em mim tudo aquilo, todas as características que eu tenho hoje. Esforço, dedicação, honestidade, foram sempre critérios muito fortes que meu pai me passou e a minha mãe. Assim eu e a minha irmã, que também é formada, bem-sucedida, nós aprendemos com esta família. É claro que, assim como todo mundo, o meu sonho era bem maior do que isso. E eu tinha um sonho. Eu queria ser piloto de Fórmula 1. A verdade é que, enquanto jovem, eu acreditava que podia. Eu tinha uma certa habilidade com máquinas, mas até para você sonhar, você tem que ser realista, né? E quando eu comecei a entender, eu vi que antes de entrar num carro de Fórmula 1, eu tinha que ter muito dinheiro para quebrar carro, para experimentar e aprender para chegar lá. Então, não era uma opção. E por isso eu fui trabalhar com meu pai e estudava enquanto isso. Aos 19 anos eu passei num concurso público. Aquilo já era para mim o último biscoito do pacote, porque já me trazia um patamar diferenciado da família. E isso era verdade. E se tornou uma carreira que eu agarrei com muita vontade. Mas eu tinha aquela mesma coisa do meu pai, que trabalhava em 2, 3 empregos, e eu aprendi que eu não ia ficar satisfeito com aquele salário. O funcionário público ele me dava até uma segurança, mas ele não me permitia sonhar os sonhos que eu tinha.
Então, essa inquietude, ela me levou a empreender. Eu empreendi de todas as formas. A minha primeira empresa, ela foi uma empresa de prestadora de serviços. Nós prestávamos serviço para outras empresas e para condomínios. A empresa estava indo bem mesmo. Ela me deu recursos para comprar o meu primeiro imóvel, o meu sócio também, ele começava a construir coisas, mas eu não tinha uma coisa, eu não tinha maturidade, eu não consegui conviver com a sociedade, com a divisão do governo, com coisas que eu não compreendia, eu não concordava, mas eu não sabia gerenciar. Porque isso é normal, nós somos diferentes, nós pensamos diferente, temos estratégias diferentes, não tem problema nenhum nisso. Você só tem que saber equalizar as coisas. Mas jovem, muito impulsivo ainda, eu não tive maturidade para gerenciar isso e eu acabei vendendo a minha parte da minha empresa. Essa venda, ela me fez ficar ali solto e eu falei, e agora eu faço o quê? Então eu fui avançando. Se eu queria ter um Natal melhor, o que eu fazia? Eu ia para o Ceasa, comprava uma caixa de bacalhau, fracionava ele, vendia para as famílias e assim eu conseguia ter um presente melhor para os meus filhos, eu conseguia fazer alguma coisa melhor. Eu queria ter um computador e eu não tinha dinheiro para comprar, o meu salário não dava, o que eu fiz? Eu aprendi a montar microcomputadores, eu comprava as peças, eu fiz um consórcio entre amigos e eu era um dos 10 sorteados, eu dividia para os 9, comprava, dava o computador. A mês eu fui montando, ou seja, uma margem de lucro honesta de 10%. Eu vendi 10 e um dos 10 era o 1.000. Então vejo que tudo isso eu fui fazendo para que eu pudesse complementar o meu salário e fosse caminhando na minha vida. Até que eu montei um outro negócio. Eu montei uma lanchonete com a minha esposa. E nós demos o nome dessa lanchonete de Primeiros Sonhos. Vejam como o empreendedor ele é sonhador. Ele é inquieto e ele é sonhador. Primeiros Sonhos foi o nome dessa lanchonete. E ali eu aprendi muito. Eu aprendi sobre gestão de insumos, eu aprendi sobre pesquisa de mercados, a gerenciar pessoas. Nossa, foi um aprendizado gigantesco sobre gestão de um negócio e empreendedorismo. Só tinha um detalhe. Eu sou funcionário público, né? Ou era. E aí, eu só podia me dedicar à lanchonete no período da noite ou aos finais de semana. E por mais que eu treinasse a minha equipe, por mais que eu conversasse, o tempo de dedicação ao negócio não era suficiente. E ali também eu aprendi que se você não estiver à frente, se você realmente não conseguir liderar uma equipe ao ponto dela andar com você, dela cumprir o planejamento, de criar uma cultura empresarial, acaba que a empresa não tem a tua cara e ela não alcança os objetivos que você quer. Então, ali eu fali mais uma vez. Quer dizer, a primeira eu não fali, né? Primeiro eu vendi. Mas ali realmente eu tive que fechar a empresa e pensar como eu conseguiria avançar. E foi aí que eu olhei um pouco mais para dentro do meu serviço, do meu emprego, como funcionário público. E eu comecei a me dedicar, eu comecei a avançar, comecei a galgar cargos, e aí comecei a fazer cursos e aprender sobre aquilo que eu estava fazendo. Afinal de contas, era uma empresa pública, mas era uma empresa grande, com setores grandes. E quando eu já estava com quase 40 anos, eu tive um presente de Deus. Aquele sonho de piloto de Fórmula 1, ele acabou se realizando. Não na Fórmula 1, mas eu consegui uma oportunidade de me tornar piloto de helicópteros. Olha, há uma máxima que diz que pato velho não aprende a voar, mas eu quebrei a estatística, eu quebrei a regra, porque eu abracei aquilo com tanta vontade. Essa eu acho que é uma marca minha, é uma característica que eu tenho, é dedicação, foco e persistência. E eu aprendi a voar. Eu aprendi a voar de forma tão rápida que tinha um amigo que dizia que eu já voava. Não é possível. Ele falou, ninguém aprende a voar tão rápido com a idade que você tem. O que aconteceu? Então eu falei, cara, eu não sei. Eu só sei que a minha vontade
era tanta que eu li os manuais, eu ficava dentro da cabine fazendo ali o que a gente chama de pré-voo, de voo mental, e eu ficava ali estudando, e de tal forma que aquilo eu absorvi de tal forma que eu cheguei a, ao máximo da carreira. Eu me tornei piloto privado, depois comercial e depois eu me tornei piloto de linha aérea, tal qual era a minha vontade. Então eu sou muito feliz por esse presente que Deus me deu. E quando eu me aposentei, parecia que tudo já estava calmo, né? Você já vai chegando com uma idade, vai se aposentando. Mas eu não sabia que Deus tinha proporcionado mais coisas ainda para mim. Ao me aposentar, por todas as características que eu apresentei no dia a dia, eu recebi de um amigo uma proposta. Eu não sabia que essa proposta daria um rumo totalmente diferente para a minha vida, para esse momento que eu vivo hoje, para aquilo que eu estou colhendo hoje. Ele era sócio investidor de uma empresa. Essa empresa tinha 3 sócios, um sócio gestor e 2 eram só investidores. E a empresa não estava indo bem, ele não sabia por quê, ela tinha um faturamento maravilhoso. E aí ele me chamou para auditar essa empresa. Ele tinha boas intenções, eu não vou dizer mais intenções, mas ele tinha uma segunda intenção. Na verdade, ele queria me trazer para a sociedade da empresa. Então ele me atraiu, me chamou para eu fazer uma auditoria para descobrir o que estava acontecendo com a empresa, que ela não lucrava, de vez em quando eles tinham que aportar um valor para cobrir algum prejuízo. Então foi ali que eu me dediquei àquela empresa. Eu sabia que ele me queria por sócio, a empresa era muito interessante. E quando eu estudei, o que eu descobri mudou não só a minha vida com essa assessoria, mas mudou também a vida dele. Eu descobri que por um erro de precificação, aquela empresa ela estava a cada dia somando prejuízos. Eles achavam que era por causa das dívidas que eles tinham. Ah, eu não estou conseguindo ter lucro porque eu tenho uma dívida, eu ainda estou pagando, mas quando eu acabar de pagar... Só que o que eu mostrei para eles foi revelador. Eu mostrei, olha, vocês têm mais de 15 contratos. A maioria desses contratos eram para empresas públicas, são contratos regidos pela lei de licitação, que você não tem muito poder de manobra. O máximo que você pode editar um contrato de licitação é 25%. Você não consegue mudar aquele preço totalmente. E foi aí que eu olhei e falei, poxa, você tem um erro de precificação, porque você tem postos fixos de trabalho e a cada vez que um entra de férias você tem que repor. Então você não pode pensar só no salário da equipe que você tem, mas você tem que ter um salário extra mensal, que é para cobrir férias. Isso já somam 14 salários ao ano. Os 12 mais o 13º, mais o terço constitucional e mais o salário para cobrir férias de todo o efetivo dele. Ou seja, essa 14ª folha para cobrir férias não estava precificada. E aí, a cada ano, era um mês de faturamento que eles perdiam. E assim não tinha como dar lucro. A margem de lucro que eles tinham não cobria. E como não tinha muito poder de manobra, eu falei, olha, não vai melhorar. Você tem 2 contratos, 2 ou 3, se não me falha a memória, que são antigos, que você até pode sair. Mas esses outros que são novos, você corre o risco, inclusive, de, se você abandonar ou se você pedir a rescisão, de você ser notificado pelo governo. E se você for notificado em um contrato, você corre o risco de ter todas as suas contas travadas, de todos os outros contratos. E diante desse impasse, a melhor decisão ele tomou. Ele vendeu a sua parte da empresa. Porque ele olhou e falou, olha, isso vai demorar muito, era um investimento, era uma coisa para me dar um lucro extra, mas isso já está me dando prejuízo, dor de cabeça e eu já estou ficando assustado com o meu patrimônio, porque começa a colocar em risco tudo o patrimônio do empresário. E foi aí que ele vendeu, mudou a vida dele. Hoje nem mora no Brasil. Hoje ele está morando até fora do Brasil, mas mudou a minha vida também. Porque foi aí que eu fundei a H2AP. Porque eu comecei a ser demandado por outros amigos, familiares, até filhos começaram a me questionar, conversar, e eu comecei a comprar alguns projetos
tirar do papel alguns, organizar outros. E é assim que já se vão 8 anos que eu tenho essa profissão, que eu tenho esse negócio de ajudar pessoas a empreender. O CNPJ veio até um pouquinho mais tarde. Foi quando eu fiquei convencido que realmente era um negócio próspero e, principalmente, não era só próspero financeiramente, mas era próspero porque quando você consegue transformar um negócio, você não está transformando um CNPJ, você está transformando vidas, você está transformando famílias. Não só a família dos donos, mas você está transformando a família dos colaboradores. Você está transformando aqueles que compram, aqueles que vendem, os fornecedores. Todo mundo que se beneficia daquele negócio, você consegue impactar as empresas e você consegue impactar as pessoas. E isso é prazeroso por demais. E foi aí que realmente eu deslanchei com a H2AP e eu estou aqui até hoje. Só que eu observei uma coisa: a assessoria é cara. Assessoria é um negócio caro. Quando você olha para um projeto básico, um projeto de assessoria básico em que você faz algo ali de acompanhamento, uma empresa vai ter que desembolsar ali uns 24 mil por ano, 48, enfim, depende do projeto, né? Mas um projeto simples, no máximo uns 24, 25 mil ela vai estar investindo anualmente para que uma assessoria possa estar lhe acompanhando e acelerando o processo de crescimento, aperfeiçoando o negócio de crescimento. E eu falei assim, mas como é que um pequeno empreendedor, como é que aquele, como as pessoas que eu comecei ajudando, que tinham medo, que não conseguiam destravar, que não conseguiam tirar os seus negócios da cabeça, primeiro colocar no papel para modelagem e depois tirar do papel para a prática, como essas pessoas vão poder dispor de um dinheiro para contar com uma assessoria e eu poder passar a minha experiência e aí sim proporcionar uma transformação? E eu entendi que não era possível. Eu tinha clientes, mas aquilo não me satisfazia, porque esses clientes, de certa forma, que tinham condições de pagar o meu serviço, eram pessoas que já estavam, de alguma forma, sendo bem-sucedidas. Eles queriam expandir, eles queriam crescer, mas não era nada assim que causasse aquela transformação de tirar do zero e levar para algo próspero, para algo promissor, no mínimo promissor. E foi aí que eu pensei, eu falei, eu tenho que criar um método que seja simples, eficiente, mas que seja acessível, que tenha alcance para que o pequeno empresário, aquele que ainda não tem a sua empresa legalizada, ou aquele que ainda está com a sua empresa no papel, ou aquele que já é MEI, ou aquele que é um microempresário, ele consiga sair do caos, ele consiga empreender, porque eu acredito no empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo é a única chave que pode transformar vidas, que pode transformar bairros, que pode transformar cidades. Se você olhar, e o que eu estou falando, você fizer uma pesquisa, você vai ver que tem povoados que hoje têm uma condição de vida muito boa. E aí você vai olhar e vai perguntar assim, por que esse local lá no interior ele tem essa condição de vida tão boa? E aí você vai ver a história, uma empresa que nasceu pequena, uma empresa que cresceu, ela nem vende a maioria das suas coisas ali naquele local, mas o que se formou ao seu redor é algo assim que me inspira e me inspira muito. Então eu acredito no empreendedorismo. E a única forma de eu levar o conhecimento para quem não tem muito recurso era criar um método. E foi assim que nasceu o Desvende Seu Lucro, o DSL. Um método simples, um método eficaz, comprovado que pode transformar a vida de pequenos empresários. E é assim que eu quero, e é sobre isso que eu quero falar para você. Eu vou te mostrar, o que eu vou te mostrar agora pode impactar grandemente no seu negócio, pode impactar grandemente na sua vida. Agora que você já conhece um pouquinho da minha história, nós vamos entrar no coração dessa aula, porque é isso que pode
ajudar a transformação do seu negócio num negócio lucrativo, num negócio próspero que tenha um crescimento sustentável. A minha missão é combater uma estatística muito pesada que tem, que é de mortalidade precoce de negócios. Empresas que fecham suas portas com 1, 3, 5 anos de funcionamento já estão fechando. Essa estatística o Sebrae tem e ela é muito, muito alta. E o que eu estudei e o que eu entendi é que tudo isso ele tem processos, ele tem métodos, ele tem formas e padrões que acontecem, errado e certo. Quando você analisa uma empresa que quebrou e você olha as estatísticas, você vê que ela tem um padrão, que ela segue um padrão. E quando você olha empresas que prosperaram, que cresceram, que aumentaram o seu faturamento, que expandiram, você vê que também ela tem um padrão. Se quando eu estiver falando você se identificar com algum desses padrões, seja errado ou seja certo, não fique com vergonha, não fique se sentindo culpada, porque, na verdade, se você enxergar e se identificar alguma coisa dentro do seu próprio negócio, eu vou dizer para você, você já está enxergando mais do que muita gente está. Porque se você não acredita que tem um problema, você nunca vai resolvê-lo. Você vai ficar sentado no problema. Você não acredita? Se você tem uma dor de cabeça, mas você não acha que não tem, acha que é normal ter dor de cabeça, você nunca vai tomar um remédio para passar a sua dor de cabeça. Ou melhor, vai buscar a causa daquela dor de cabeça para combater a causa. E aí sim, as dores de cabeça, elas, no mínimo, ficarem suportáveis, vamos dizer assim. Então, se você identificar, não se preocupe. Até mesmo porque isso não é azar. Isso não é o governo com muitos impostos. Isso não é o seu contador que está prejudicando o seu negócio. Não, isso tem um padrão de repetições. Quando o empresário, a gente encontra um empresário que está esgotado, que está cansado, que está lutando, que está desanimando, que está se perdendo no seu propósito, onde empreender era um sonho e agora se tornou um pesadelo, e nós vamos analisar, nós verificamos esses padrões. Então, não se preocupe. Essa é uma armadilha de uma correria onde os empresários se tornam somente apagadores de incêndio, só estão resolvendo problema, é só urgência daqui, urgência dali, e não conseguem sair desse caos, não conseguem tomar decisões baseadas em dados, não conseguem gerenciar, treinar a sua equipe. E a gente olha e diz assim, isso aqui tem um padrão. E é uma armadilha. Ele caiu nessa armadilha, porque uma coisa foi puxando a outra e quando ele viu, eu já estou aqui. Quanto tempo você está nesse negócio? A tua empresa tem? Ah, tem 1 ano, tem 3 anos, não importa. Mas você ainda está nisso aqui? É porque começou a acontecer isso, aí ele não consegue resolver, aí o problema de hoje já é o problema de amanhã com mais um, e essa bola de neve, e ele caiu nessa armadilha. Ele só não identificou que isso tinha um padrão. E ele não parou para ver como eu soluciono esse padrão. Então vamos lá. Eu quero falar primeiro do padrão errado. Tudo aquilo que vários empreendedores e empresários cometem que realmente travam o seu lucro, que travam o seu sucesso. Vamos lá. Então nós vamos falar dos 7 erros principais que drenam o lucro, que travam empresas e que não permitem que elas prosperem e elas caminhem para um próximo nível. O primeiro que nós destacamos aqui, ele é inclusive algo que eu trago como carro-chefe daquilo que eu passo. Por isso é que eu chamo a tua atenção para aumentar o seu lucro, ainda que você não aumente as suas vendas. Porque esse é um erro clássico, aonde eu chego e digo assim, como é que está a sua empresa, como é que está a saúde financeira? Ah, eu não consigo lucro, eu preciso vender mais. Ah, eu preciso vender mais. Todo empresário acha que para lucrar mais tem que vender mais. Esse é clássico. Ele quer porque quer vender. Ele acha que o produto dele tem que sair e aí ele faz promoção, ele faz eventos para que ele possa
ter o seu produto saindo, ele dá descontos, ele quer vender em volumes, ele chama mais vendedor, enfim, ele faz um e-commerce, ele precisa, porque precisa botar o seu produto para fora. E aí, quando chega no final do mês, ele olha e diz assim: eu aumentei o meu faturamento, mas cadê o recurso? Cadê o lucro que eu queria? O lucro é aquilo que sobra. O lucro é a diferença entre o seu faturamento e os seus custos e as suas despesas. Não adianta aumentar faturamento e aumentar com isso os custos e aumentar as despesas. E aí você olha e diz assim: eu vendi muito mais, eu faturei mais, mas eu lucrei a mesma coisa. O que você ganhou? Trabalho. Você só ganhou trabalho. Mais vendas, mais trabalho, mais custos. Se as despesas acompanham, lucro continua no mesmo lugar, continua estagnado. Porque isso parece ser tão simples, né? Faturamento não é lucro. Se eu perguntar para todo mundo que está me ouvindo agora, vai dizer a mesma coisa. Você pode até botar aí no chat. Você acredita que faturamento é lucro? Todo mundo vai responder, sabe o quê? Não. Todo mundo vai responder não. Mas então, como é que você acha que para lucrar mais você só tem que vender mais? E as despesas? E as despesas? E a eficiência? Tem tanta coisa que contribui para o teu lucro diferente do teu faturamento. Faturar mais com problemas internos é sinônimo de aumentar problema. Porque se a tua venda dá problema, se você tem problema de entrega, se você tem desperdícios, se você tem aumento de despesas, quando você vender mais, só vai aumentar tudo isso. E o teu lucro vai continuar no mesmo lugar, que é em lugar nenhum. Ou melhor, em qualquer lugar, menos na sua conta corrente. Porque é isso que a gente vê. Eu estou rindo, mas é triste, porque esse é o grande erro que a gente vê. A confusão entre faturamento e lucro. E mais, como eu falei do exemplo lá da empresa que eu auditei, precificação. As pessoas não conhecem a margem de contribuição do produto. Eu não sei quanto me sobra em cada produto. Se eu tiver um produto, dois produtos, três, 10 produtos, 20, quantos forem, eu tenho que saber a margem de contribuição de cada um desses meus produtos. Porque aí eu sei qual o preço, qual é a brincadeira, qual é a promoção, qual é o desconto que eu posso fazer, qual a estratégia que eu posso usar com cada um. Muitas vezes você faz a promoção no em um para vender os outros. Ou seja, aquele você não lucra, mas os outros você lucra. Mas para isso, você tem que saber o que é lucro, você tem que saber o que é margem de contribuição e você tem que entender que vender mais não vai melhorar isso. Só vai te complicar, porque teu tempo vai embora. Então, se não justifica um aumento de lucro com aumento de vendas, é melhor que não venda mais. É melhor que primeiro você organize sua casa, aumente o seu lucro com o produto e com as vendas que você tem hoje, organiza, e aí sim, num segundo passo, nós vamos pensar em marketing e em vendas. O, o segundo item que nós trouxemos aqui é estar ocupado, mas não produtivo. Isso é outra coisa que a gente encontra demais entre os empresários, entre os empreendedores. A gente chega lá para conversar e diz assim: olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para manejar. Eu não tenho tempo para parar aqui e pensar. Mas aí quem vai ter tempo? Quem vai pensar a sua empresa? Quem vai criar uma rotina? Quem vai chegar para você e vai estabelecer o que nós temos que fazer para crescer? O que nós temos que fazer para a nossa empresa se tornar mais eficiente? Quem vai pensar se não for você? Não vai ser o funcionário que chega lá e vai cumprir o que você quer, o que você determinou. Mas se você deixar que o seu tempo seja tomado pelas urgências e abdicar daquilo que é importante, aí vai acontecer o que todo dia a gente escuta de reclamação. Trabalhei pra caramba. O que você construiu? O que melhorou a sua empresa? Se o lucro não foi bom, e você trabalhou pra caramba, você aí diz assim: eu não construí nada.
eu só sobrevivi. Então, estar ocupado não significa ser mais produtivo. Trabalhar com foco e eficiência é outra coisa. O terceiro item que a gente destacou é o medo ou aversão dos números. Isso aqui é outra coisa clássica que a gente encontra. Fala assim, cara, eu não fui formado para números. E quem foi? Quem é que aprendeu a trabalhar com dinheiro? Quem é que aprendeu a empreender? Se você não buscar um curso, se você não buscar algo específico, a grande maioria não aprendeu, não viveu isso, não viveu esse conhecimento. Mas eu preciso aprender. Agora, o bloqueio, porque quando você aprendeu lá na escola, no ensino básico, na escola lá onde você estudou, eles não sabiam o que você ia fazer. Então, o que foi feito? Eles te deram matemática, coisas que eu nem lembro direito, né? De matemática, que você olha e diz assim, caraca, isso aqui é muito difícil. A única coisa que eu me lembro é que eu ficava em recuperação, quiçá fiquei reprovado, a dificuldade que eu tive para passar em matemática, eu não quero nem ver isso. Então já criou um bloqueio. Esse bloqueio está lá nos bancos escolares e que você precisa superar. Se você olhar para o seu negócio e lembrar daquilo que você estudou, ainda que a gente não lembre especificamente e como fazer, e aí você diz assim, o que eu uso hoje no meu negócio? Você usa as funções básicas. No máximo, você usa taxas e percentuais. No máximo. O resto é somar, é dividir, é diminuir, é multiplicar. São as funções básicas da matemática. Então, esse medo não justifica, mas as pessoas têm aversão. E aí, o que elas fazem? Não olham para o número, não querem, não, deixa aí que depois eu vou ver. E aí, toda decisão é no achismo. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai ser bom. Mas como é que é seu fluxo de caixa? Quanto você vai precisar de capital de giro para o mês que vem? Até porque tem isso. Quando você aumenta vendas, você aumenta o seu capital de giro. E aí o dinheiro não sobra, porque o lucro não aparece. Porque você teve que comprar mais insumos, porque você teve que pagar mais comissão, porque você vendeu mais. Aumentou o seu capital de giro, o seu lucro foi embora. Se você não entende sobre números, fluxos de caixa, margens, capital de giro, você vai ficar resolvendo no achismo. E se você ignora, sabe quando isso vai bater na sua porta? Quando o seu cartão estourar. Quando bater a fatura do seu fornecedor e você não tiver recursos para pagar. Aí o problema bate em você. E aí você faz o quê? Você não estava nem olhando. Aí ficou complicado, né? O outro item que nós destacamos é não planejar o futuro. São as pessoas que vivem no modo de sobrevivência. Vou viver um dia de cada vez. O que você vai fazer amanhã? Qual é o planejamento para a sua empresa? Aonde você quer chegar? Qual é seu sonho? Um sonho que você não planeja? Um sonho que você não estabelece metas? Um sonho que você não estabelece qual é o caminho que você vai perseguir para alcançar? Ele é só um sonho que você sonhou e vai ficar perdido. Querer realizar é outra coisa. É sair desse modo de sobrevivência. Então, você não pode viver só trabalhando com as urgências, só reagindo aos estímulos que aparecem para você. Porque é isso que quem não planeja o futuro faz. Ele não conduz, você não conduz a sua empresa quando você não planeja. Você é conduzido, você acha que você é dono, mas você só obedece. Você quase virou um empregado da sua própria empresa, atendendo às demandas do seu cliente, do seu funcionário e sendo conduzido pelos problemas. Você não conduz, você não direciona, porque você não planeja. O quinto item que a gente destacou é que, exatamente por não planejar e não pensar, tudo recai sobre você. Você tem dificuldade de delegar. Você não consegue passar para um funcionário. Por quê? Porque ele não faz bem feito. Por que ele não faz bem feito? Porque ele não tem o comprometimento que você tem. Ele só quer cumprir e passar o problema. Então o que você faz? Você vai lá e faz. Por quê? Porque ninguém faz melhor do que eu. É verdade. Ninguém faz melhor do que eu. Mas você só tem 24 horas.
Então, se tudo depende de você, se você centraliza para você, porque ninguém faz melhor do que você criou um emprego, você criou uma prisão. Porque se você sai da empresa, se você vai um dia, eu tenho que ir no médico amanhã, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, eu não vou vir. Quando eu chegar depois de amanhã, os problemas que estarão lá serão tantos que eu vou ter que trabalhar dobrado. Por quê? Porque tudo depende de mim. E aí, a gente só escuta falar, são todos uns imprestáveis, são todos uns incompetentes, a culpa é do fulano. Tudo, porque tudo depende de você. Por quê? Porque não tem processos. Não tem processos e tudo é só você que faz e é só você que faz melhor. O sexto item que a gente trouxe como padrão é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. É ter tudo misturado. Emoção, caixa. Chega em casa, briga com a mulher, briga com o filho, briga com o pai, briga com o irmão, briga com todo mundo porque a empresa não está indo bem. Leva os problemas da empresa para dentro de casa. Aí chega lá, briga com todo mundo. Aí o parente já diz assim, já chegou o mal-humorado. Não, não é o mal-humorado, é que você está cheio de problema. Só que você não se ligou que você está cruzando as emoções. Você tem duas situações diferentes, empresa e família. Ah, mas é difícil uma não impactar a outra. É verdade. Ninguém é de ferro. Mas, se você souber diferenciar, você não desconta na família aquilo que aconteceu no emprego. E também não chega no emprego brigando com todo mundo e tá tratando todo mundo com grosseria porque você teve um problema em casa. É tipo aquela pessoa que chega assim no trabalho e alguém diz assim para ela, bom dia. E aí o cara responde, bom dia por quê? Tu tem bola de cristal? Sabe lá se vai ser um bom dia? Você sabe o que já aconteceu comigo hoje? Aí tu, opa, caraca. Ou então aquele tipo de pessoa que você diz assim, oi, bom dia, tudo bem? E aí a pessoa já enquadra teu lado e diz assim, não, tá tudo muito bem não. Cara, aí despeja todos os problemas que ela trouxe em casa. Era só um bom dia, era só um formal tudo bem. Mas a pessoa despejou em cima de você os problemas. E o pior, conta corrente. Vai pagar a conta do jantar ali da família, vai pagar o mercado, cartão da empresa. Vai pagar o não sei o que do filho, cartão da empresa. Vai pagar a conta da empresa, cartão pessoal. Mas o que é da empresa, o que é meu? Não, tudo é meu, eu sou o dono da empresa. Tudo é meu. E aí sabe o que acontece? Você come o lucro. Você come o lucro, porque você não tem um prolabore estabelecido. Então você gasta o caixa da empresa. E imagina, uma empresa que fatura 30 mil, mas eu vivo com 5. Meu prolabore é, sei lá, 3 mil, 5 mil. Eu tenho que viver com 3 mil, com 5 mil, porque é isso que a minha empresa pode me pagar. Mas quando eu olho o caixa da empresa e tem 30, eu tenho a falsa ilusão que eu tenho 30. E aí eu me permito mais coisas. Isso é emocional. Se você não divide as contas, fica complicado. Você acha que o caixa da empresa, ele é seu. E tem um detalhe que é muito importante, que é a lei da semeadura. Tudo que você recebe, uma parte é pão e uma parte é semente. Como é que é isso? Pão é o teu prolabore, aquilo que você vai viver, você vai pagar suas contas, alimento. E semente, você vai plantar para colher no futuro. É isso que vai te dar um futuro próspero, é a semente. Só que tem pessoas que pegam pão e comem. Pegam a semente e comem. Aí chega amanhã, não tem dinheiro, não tem futuro. A culpa é de quem? De quem não semeou. Você comeu a semente. Como é que você vai ter um futuro? Se hoje eu comi um pão e eu pego a semente e eu semeio, amanhã eu vou poder ter uma colheita. Então tem que separar contas. Você tem que ter o que é pão e o que é semente. Se você mistura tudo, é confusão total. E aí lucro não existe, porque o lucro passou a ser o seu caixa. E aí como é que você vai reinvestir na empresa? A semente? Reinvestir na empresa. Treinar funcionários, se capacitar. Mas o dinheiro não sobra, não tem lucro. Por quê? Porque está tudo misturado. Então essa mistura, ela é fatal. Não tem jeito. Se você não muda isso aqui. E o último destaque aqui que a gente fez é a consequência de tudo isso. É viver esgotado.
mas você, no final, você já está acreditando, sabe? Porque você vive tão esgotado que no final você diz assim, negócio pequeno é assim mesmo. Eu empresa, só tenho eu aqui, eu tenho que fazer tudo. Mas se você faz tudo desorganizado, se você faz tudo e tem que fazer duas vezes, se você faz tudo, mas você tem que pensar a cada dia o que você vai fazer, se são coisas que você faz todo dia, você não tem mais que pensar. Você só tem que cumprir. É como andar, é como dirigir, é como comer, é como tomar banho. Você não pensa. Como é que você vai tomar banho? Você entra no chuveiro e toma banho. Como é que você vai dirigir? Você entra no carro e dirige. Como é que eu vou andar? Eu saio andando e ando. Ninguém acorda e diz assim, peraí, como é que eu vou andar hoje? Que pé eu boto primeiro, direito ou esquerdo? Como é que eu me equilibro? Cara, já pensou? Se todo dia você tivesse que aprender a andar? Se todo dia você tivesse que aprender a comer? A escovar o dente? Mas não. Então o que que acontece? A vida de esgotado é porque é uma vida confusa. É uma vida que tem um ciclo confuso. E aí você realmente acaba acreditando que aquilo que era o teu propósito, ele não existe mais, porque hoje eu só quero sobreviver. Eu estou tão cansado que eu chego em casa e eu só quero dormir. Mas meu filho quer brincar comigo. Mas meu pai quer conversar comigo. Mas minha mãe quer conversar comigo. Mas eu só quero dormir. Eu estou tão cansado. Eu estou tão esgotado. E aí você vai pensar na empresa, que pensar na empresa? Vai fazer as contas? Que fazer conta? Só quero dormir. Então vejam que o jeito errado é uma armadilha e tem um padrão. Acredite, tem um padrão. Quando você para conversar e assessorar as empresas, tudo é seguido por padrão. É assim que se repete. Agora, olha para mim, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Esse cansaço acumulado, essa estagnação, esse desânimo, isso tudo é fruto de uma armadilha, mas tem jeito. Eu afirmo para você, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E sabe por que que eu garanto isso para você? Porque assim como eu já analisei padrões errados que realmente levam a esse cansaço e infelizmente uma grande maioria de pequenos empresários principalmente vivem esse caos. É triste, mas é realidade. Só que não precisa. E por que que eu digo isso? Porque da mesma forma que a gente observa esses padrões errados, nós também observamos padrões certos. São empresas que prosperam. Quantas empresas você conhece? Muitas vezes o empresário diz assim, poxa, não sei como é que o fulano tá fazendo. Ah, isso deve ser lavagem de dinheiro. Tudo é lavagem de dinheiro. Ah, ele deve estar roubando. Ele deve estar sonegando impostos. Não tem como dar certo. São crenças que limitam você. Não é ele, não. Pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa errada? Pode. Boto minha mão no fogo? Não. Tem muita gente fazendo coisa errada? Tem. Mas tem muita gente prosperando fazendo as coisas certas, porque não abre mão dos princípios, não abre mão de valores. Até porque quando a conta vem, e ela vem, aí tudo se desmorona, tudo aquilo que era de aparência cai por terra. A única coisa que é duradoura é quando você empreende com princípios, com valores, quando você bota a sua cabeça no travesseiro e você dorme descansado. Uma vez eu estava indo para o trabalho com meu filho, e aí, como eu falei, eu era funcionário público, e tinha uma falcatrua aí rolando no meio público, e nós estávamos no carro, e de repente o jornal da rádio disse que a Polícia Federal estava executando ali mandatos de busca, apreensão e prisões. Fato triste, lamentável, as pessoas se apropriarem de coisas que não deveriam. E aí eu olhei para o meu filho, que assim como eu ensinei, como eu recebi os ensinos do meu pai, eu ensinei para o meu filho, e eu olhei para ele e disse assim, filho, por que que o teu pai está tranquilo? Por que que o teu pai tem certeza que ninguém vai bater lá em casa? Ninguém vai bater para querer ver nada. Ninguém vai estar atrás de mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, porque você não faz o errado, né, pai? Eu falei assim, é. Então guarde isso. Quando você chegar em casa e botar a tua cabeça no travesseiro, tenha tranquilidade
que você fez a coisa certa. E se não está dando certo, a culpa não é do sistema, não é do governo, não é do contador. A culpa é sua, porque você ainda não achou o padrão correto para você fazer as coisas. E ele existe. Porque nós que trabalhamos com assessoria, nós acabamos entrando dentro de empresas prósperas. Nós tomamos ciência de pessoas prósperas que mudaram a sua vida e de forma correta, com princípios e valores. E assim avançaram na vida. E é isso que eu quero te dizer. Pode ser diferente. E eu vou te mostrar agora, eu destaquei outros 7 pontos, que são pontos que, se você prestar atenção, e eu sugiro que você pegue uma caneta, um papel e você anote. Você pode dizer assim, mas isso aqui é muita coisa. Um passo de cada vez. Se você anotar e você começar a executar na tua empresa, eu garanto que a colheita ela será diferente. Assim como está terminando esse ano, e você pode não estar muito bem, no ano que vem, eu garanto que você vai estar numa condição diferente. Para isso, você tem que cuidar e tem que trabalhar. Então vamos lá, eu vou te mostrar agora 7 pontos que podem transformar o seu negócio. Bom, então quais são os 7 pilares básicos de um empreendedor que consegue levar a sua empresa a lucrar? O primeiro que a gente destacou aqui é aquele que conhece o caminho. Ele já deu o primeiro passo. É sobre método, é sobre saber por onde ele começar. A sua empresa, ela pode ter várias coisas, várias áreas, mas se você não tiver métodos, se você não souber exatamente por onde começar, se você disser assim, hoje a minha empresa está um caos. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você é, saiba qual é o primeiro passo que você vai dar. Como você vai começar a organizar a sua empresa? Estabeleça um plano, estabeleça um método e comece a cumprir aquele método. A primeira coisa que você precisa fazer é isso, é ter tempo, é ter foco e é ter um método. E aí vir passo a passo, um passo de cada vez. Se você pensar que você tem 1000 coisas para fazer, você vai dizer assim, minhas 24 horas não são suficientes. E é uma verdade. Só que você não tem que fazer tudo no mesmo dia. Mas o fato é que a cada dia você tem que avançar. E para isso, você tem que ter um método. Para isso, você tem que ter uma forma para criar uma cultura, sabendo de onde começa e culturalmente aquilo tem que ser realizado dia após dia, um passo de cada vez. Mas aí você vai estabelecer um padrão de melhoria. Sabe aquele negócio que você termina o dia cansado e pergunta: o que você construiu? Nada. Mas se você tiver um método, se você tiver um plano e você for fiel a esse planejamento, você vai avançar. E você não vai deixar as urgências te atropelarem. E aí sim, você vai começar a deixar de ser conduzido e vai começar a conduzir. Vai começar a direcionar. Mas eu já vou conseguir direcionar toda a minha empresa logo no início? Não, claro que não. Você viveu meses, anos de caos, você acha que você vai organizar tudo em um dia? Mas com certeza, a cada coisa que você organizar, será menos uma coisa para te dar problema e para te dar trabalho. E aí você vai começar a funcionar. Para isso, saiba como começar. Estabeleça um método, um plano e avance dia após dia, um passo de cada vez. Tudo tem um começo. O segundo ponto que a gente destacou aqui é dominar a sua agenda e dominar o seu tempo. Você pode montar um método, você pode montar um planejamento, mas se você deixar que as urgências atropelem você, se você não reservar um tempo para fazer as coisas que tem que fazer. Você quer ver um exemplo? Quem trabalha com WhatsApp, quem trabalha com celular, se você tem que responder profissionalmente WhatsApp, se você toda hora que você parar o que você está fazendo e for responder, você nunca vai terminar o que você está fazendo, porque você não consegue se concentrar.
Então o que você faz? Você desliga as notificações, deixa ali no canto, nem olha, bota na gaveta, entrega na mão de alguém. Então, ó, não deixa eu pegar. Acaba o que você está fazendo. Acabou? Agora, nesses próximos 10 minutos, eu vou responder as mensagens do WhatsApp, porque faz parte do trabalho. Pego o celular, olho, respondo. Acabei? Pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser o que for. Você tem um horário para fazer aquilo. No outro horário, você vai continuar fazendo o que você tem que fazer. Ah, tem uns problemas aí lá na venda, tem um problema na entrega. Olha só, vamos marcar? 2 horas a gente vai sentar para fazer isso. Agora eu estou acabando isso aqui. Espera lá, segura lá. É urgente? Isso aí entrega agora? Não, 3 horas a gente vai reunir. E aí você começa a organizar as coisas. E quando a pessoa vem com uma urgência, você calma, que eu tô com uma coisa importante. Então sabe priorizar. Você precisa. Todo dia de manhã eu gosto de parar 15 minutinhos. Eu chamo dos meus 15 minutinhos. E aí eu paro e priorizo. Quais são as... Porque nessa hora as urgências ainda não apareceram, saca? Por isso que eu guardo o primeiro horário. Aí eu estabeleço as minhas prioridades, aquilo que é importante, aquilo que vai levar a minha empresa para o próximo nível, aquilo que vai melhorar a minha empresa. E aí eu estabeleço aqui. E aí eu vou começar a viver em cima desses 15 minutos. O meu dia tem que ser em função desses 15 minutos. Ah, mas e aí, você não resolve a urgência? Claro que resolvo. Aparece uma urgência, você vai. Aparece um problema, você resolve. Mas você não deixa de olhar para as suas prioridades. Mas quando você não tem as prioridades estabelecidas, quando uma urgência acaba, já viu quando você fica perdido? Cara, o que eu vou fazer agora? Não tem nenhuma urgência? Nada? Não tem um probleminha aí, não? Não tem um probleminha aí, não? Ah, então eu vou ali tomar um café. Era hora de você estar atendendo as prioridades, aquilo que vai mudar a sua vida. O foco tem que estar no que importa. Estabeleça por área. Estabeleça por área. Cara, primeiro eu vou atender marketing, vendas, não sei o quê. Estabeleça os horários. E aí sim, canalize o teu tempo. Domine a sua agenda. Assim você vai dominar o tempo. E aí, sabe aquilo que o método que você estabeleceu? Você vai conseguir cumprir. Por quê? Porque você estabeleceu prioridade e agenda. O terceiro item que a gente colocou aqui é sobre números. Você precisa entender de números. Matemática, aquela matemática do passado, aquele fantasma, se foi. O que você precisa agora são operações básicas. Então, encare seus números. Ele não é o leão, ele não é o monstro que parece. Na verdade, seus números são aliados. Você não pode tomar decisões no achismo. Por exemplo, vamos supor, eu estou fazendo as minhas entregas a pé. Aí eu preciso melhorar, eu vou comprar uma Kombi, eu vou comprar um caminhãozinho, eu vou comprar um transporte. Eu posso comprar ou não? Ah, eu acho. Não, você não acha não. Você tem lucro. Você tem condições de botar uma prestação dentro da sua empresa? Como é que você vai saber? Planilha. Você vai olhar e vai dizer assim, eu vou tomar minha decisão baseada em dados. Porque eu sei que eu posso pagar, eu sei que eu suporto. E você só vai fazer isso se você conhecer os seus números. Então, não tenha medo dos seus números, eles são seus aliados. É o lucro, é o faturamento, é isso, é mexer com coragem, olhar com coragem os seus números, sabendo que é desta forma que você vai conseguir dominá-los e aí sim tomar suas decisões baseadas em dados. Você chega, calcula e diz assim, poxa, eu estou lucrando 5%. Mas o meu mercado, no meu modelo de negócio, eu era para ter 20% de lucro. A margem normal do mercado é de 20%. Por que eu tenho 5% só? Eu tenho 15% de lucro que está indo embora. E isso é muito. É 3/4 do teu lucro que está se perdendo. Como? Aonde? E aí você começa a olhar e aí você começa a estabelecer metas. Não, eu vou dobrar o meu lucro. Sem dobrar faturamento. Por quê? Porque eu vou dobrar faturamento, vai aumentar meu trabalho. E o lucro vai continuar sendo de 5%. Mas quando eu vou organizo, eu persigo, eu vou perseguir essa meta de dobrar a lucratividade. Ah, esse mês eu já consegui lucrar 10. Eu achei um negócio que estava se perdendo, eu achei uma coisa que estava dando prejuízo, eu melhorei a eficiência, daqui a pouco você está com os 15, daqui a pouco você está operando com a margem do mercado. E veja a diferença que é. Imagina a diferença que é você passar de uma margem de 5% para 20%. Mas você só vai fazer isso, você só vai estabelecer essa meta se você souber quanto você está lucrando. E se você pode melhorar, é claro.
Perca os medos do número. Vai mudar a sua vida. O quarto item que a gente destacou aqui são as metas e a visão de futuro. Se você não souber para onde você quer, eu gosto sempre quando eu falo de citar Alice no País das Maravilhas. É um troço fantástico. Você vai dizer, pô, um trocinho de criança, esse cara é bobo. Uma perguntinha que ela faz pro bichinho que está ali em cima da árvore. Tem uma bifurcação, ela pergunta assim, qual caminho eu tomo, da direita ou da esquerda? E aí ele devolve a pergunta, para onde você quer ir? Aí ela diz assim, não sei. Aí diz, pode pegar qualquer caminho. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver uma visão de futuro, o que a sua empresa vai ser ano que vem? Como ela vai estar? O que ela vai ser daqui a 5 anos? Como a sua empresa vai estar daqui a 5 anos? Quanto eu quero estar faturando? Quanto eu quero estar lucrando? Qual é o seu Prolabore hoje? Quanto você quer tirar de Prolabore? Não adianta dizer que você quer tirar um Prolabore 2 vezes maior do que você tira hoje, se a tua empresa não lucrar 2 vezes mais do que ela lucra hoje. Então você tem que ter metas. E aí, conhecendo os números, como a gente viu antes, você vai estabelecer as metas e você vai perseguir, você vai ter foco e determinação, sabendo aonde você quer chegar. E estabeleça marcos. Por exemplo, se você estava com 5% e quer chegar a 20%, cara, eu consegui dobrar, eu cheguei a 10%. Então estabeleça esse marco e comemore os marcos, para você saber que eu estou avançando. Isso é muito importante para a gente. Você precisa sentir que está avançando, que está no caminho certo. Estabeleça marcos e celebre cada marco que você alcançar. Só assim você vai levar a sua empresa para onde você quer. E não vai ficar assim, qualquer caminho serve. Não, qualquer caminho não. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, tenha metas, tenha visão de futuro e assim planeje para que você chegue lá. O quinto item, ter processos simples e uma equipe alinhada. Sabe aquela história que só você sabe fazer bem? Não é verdade. É porque você não ensinou. É porque você não treinou. Sabe a questão da visão? Aonde a sua empresa quer chegar? O seu funcionário sabe qual é a sua visão? Ele sabe qual é a cultura da sua empresa? Ele sabe como tem que atender o cliente, o que ele precisa transmitir para o cliente? Ele sabe como ele precisa fazer ou produzir aquele produto ou aquele serviço? Qual é a excelência que ele tem que ter? Você já ensinou isso para ele? Você já treinou ele? Então você estabelece o processo, olha, isso aqui tem que ser feito assim, é esse processo, repetido, você tem que fazer igual. Toda vez que você atender, você vai fazer assim. Você vai atender o telefone de um atendimento telefone. Olá, bom dia, boa tarde, aqui é da empresa, aqui é da H2AP, assessoria e participações, como eu posso lhe ajudar? Você tem que estabelecer como atende o telefone, como responde ao WhatsApp. Isso é processo. E aí, treina e mostra o porquê. Mostra por que tem que ser dessa forma. E treina. E aí depois supervisiona. E aí cobra. Porque se você mostrou por quê, se você mostrou como, e se ainda assim não estiver fazendo, aí tem que ver o que está acontecendo com o funcionário. Mas se você não estabeleceu o processo, se você não mostrou por quê, não estabeleceu a cultura e não treinou, a culpa não é do seu funcionário, não. Você não pode culpar ele por não fazer ou por tomar a iniciativa de fazer como ele acha. Porque você não disse como você quer. Você tem uma empresa, você quer que ela tenha uma cara. Mas se você não falar, como é que ele vai saber? Então tenha um processo simples e uma equipe alinhada e treinada que você vai começar a mudar o jogo. O sexto item que nós estabelecemos é ter um negócio organizado, lucrativo e previsível. Aí você vai dizer, você tá maluco. Quem trabalha com vendas nunca sabe o que vai vender. Não é uma verdade. Não é uma verdade. E eu estou falando isso porque vendas se tornam uma receita previsível. Anota isso. Vendas têm uma receita previsível. Agora, você conhece os números? Qual é a sua taxa de conversão em vendas? Eu converto 1%
de vendas. Então, a cada 100 abordagens, você tem 1%. Você faz uma venda, é isso? Não, a cada 10 eu faço uma. Então, você converte 10%. Qual é a sua margem de conversão? Então, você vai entender. Eu preciso abordar 10 clientes para vender um. Bom, se eu preciso abordar 10 para vender um, quantas vendas você quer ter? Eu quero ter 5 vendas. 5? Quantos clientes você tem que abordar? 50. Se a cada 10 clientes eu vendo um, para cada 50 abordagens, eu vendo 5. Então é previsível. Aí você diz assim, quantos clientes você abordou hoje? 20. Pô, mas eu quero 5 vendas. Você conseguiu 5 vendas? Não. Você só conseguiu 2. Por quê? Porque é a margem, é a sua taxa ali de conversão. Então é previsível. Se você não vai e não corre atrás de 50 abordagens, você não vai ter 5 vendas. Se tiver por acaso, por sorte. É previsível sim, acredite. Você precisa ter um negócio controlado. Você precisa saber tudo o que acontece na empresa. E aí, sabendo o que acontece na empresa, sabendo os seus números, você vai e organize, planeja e se adapta. Se você tem um vendedor que tem uma taxa de conversão, por exemplo, como a gente falou, de 10%, e o outro tem uma taxa de 5% só de conversão, cara, tem que treinar melhor esse cara. Tem que ver o que esse cara faz que esse aqui não faz. Ou por quê. Ele trata bem, ele aborda bem, ele tem uma abordagem técnica para venda, porque venda é técnica. Então você tem que se adaptar. O planejamento tem que se adaptar. Ah, apareceu um concorrente novo. Você tem que fazer uma adaptação. Ah, o cara baixou o preço. Eu vou baixar? Não vou? Como é que eu vou fazer? Não sei. Tudo tem que se adaptar, de acordo com cada plano, com cada momento. Porque o mercado está sempre mudando. O que você não pode é ficar sentado e achar que o que deu certo ontem vai dar certo amanhã. Você tem que ir se adaptando, então tem que ir caminhando. E aí o teu lucro, previsível, porque você sabe os seus números de venda, os seus números operacionais, e você vai avançando. O último item que a gente listou aqui é, também assim como foi o jeito errado, é o resultado de tudo isso. Quando você vive com propósito, quando você sabe por que você montou esse negócio, quando você sabe o que você quer transmitir, por exemplo, eu sei que o meu sonho é que você tenha a sua vida transformada. Eu quero combater aquela estatística de mortalidade precoce de empresas. Então eu vou perseguir isso porque esse é meu propósito. Ainda que eu entregue para você uma coisa, se você for bem sucedido, ainda que não seja aquilo tudo, mas se você transformou a sua vida, a sua empresa, tá tudo certo. Eu alcancei o meu propósito. Dinheiro é consequência. Faturamento é consequência. Eu sempre falei isso para meus filhos. Ele falava assim, pai, que nota eu tenho que tirar? Eu falei, cara, tu precisa tirar um 9, hipoteticamente. Aí eu falei, cara, eu vou ter que estudar pra caramba. Eu falei, mas como é que foi as tuas aulas? Você assistiu bem a aula? Você acompanhou a matéria? Porque nota é consequência. Se você estudou e aprendeu, você vai tirar uma boa nota. Relaxa. Agora, se você ficou lá atrás na bagunça, se você matou a aula, se você não estudou, se você não acompanhou, jogava os livros lá e é só pro videogame, é só pra rua, jogar bolas e tal. Aí agora você tem que correr atrás, porque chegou o dia da prova. E aí você vai ter muita coisa atrasada. É igual aqui, uma vida com propósito, uma vida equilibrada, qualidade de vida, você trabalha pela sua empresa, você trabalha por ela e não é escravizado por ela. Você ajuda o processo, você vai colher os resultados. Não tem jeito. Você consegue dar atenção à sua família, você consegue estabelecer novos projetos, porque você tem uma vida que faz sentido, porque foi isso que você sonhou. Foi isso que você sonhou. Então aqui vai ser a colheita de tudo que você fez. E você vai poder manter o seu propósito e vai poder avançar com a sua empresa, sabendo que ela está crescendo e sabendo para onde ela está caminhando. Aí certamente você deve estar pensando assim, isso é bonito, né? Isso é bonito, no papel isso é bonito, falado isso é bonito. Deixa eu falar um negócio para você. No Brasil, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos mais de 47 milhões de empreendedores no Brasil.
Desses que empreendem, o IBGE diz que a cada 10 empresas, 6 empresas fecham suas portas entre 3 e 5 anos, mas que 4 empresas avançam e prosperam. E quando a gente analisa, a gente vê que tem padrões. Padrões errados, que levam ao insucesso, e padrões corretos, que levam ao sucesso. É uma questão de entender essa armadilha e sair dela. Certamente você ainda pode pensar, mas se eu criar esse processo, eu vou criar burocracia na minha empresa. Ou ainda, isso deve funcionar para empresas grandes. Ou ainda, eu não dou conta nem do que eu faço hoje, se eu ainda acrescentar mais coisas. Mas saibam que em todo o tempo que a gente tem assessorado empresas, nós vemos que isso dá certo sim. Dá certo para empresas pequenas. A gente já trabalhou com empresas familiares. Dá certo. Com empresas onde o eu empresa, né? Eu costumo dizer eu empresa, quando só você trabalha na empresa, dá certo. Pequenas equipes. A melhor coisa é quando você sonha em empreender e você já aprende, porque você já começa certo. E quando você está no início, organizar aquilo que está no início é melhor ainda. Porque as piores empresas que a gente pega, às vezes, são empresas que já têm mais tempo no mercado, porque elas já estão ali enraizadas, aqueles hábitos errados. E às vezes é difícil, às vezes é difícil, às vezes tem funcionário que nem suporta. Ah, eu sempre trabalhei assim, você quer mudar uma coisa que eu... Então, é complicado, mas o que a gente vê é que dá certo, é que funciona. Porque o problema nunca foi tempo. O problema nunca foi burocracia. O problema sempre foi a falta de clareza e a falta de processos. Quando você não sabe exatamente o que vai fazer, a dúvida te paralisa. Então, ter clareza e ter processos tornam a sua vida muito mais fácil. E aí você começa a ser liberto, porque aquilo que te angustiava, aquilo começa agora a te dar paz, porque funciona. Aquilo que te escravizava agora começa a te dar liberdade, porque te dá tempo. E o lucro? Sabe aquele lucro que estava se perdendo, que você nem sabia para onde estava indo? Ele começa a dar as caras, ele começa a dizer, oi, estou aqui. Quando você olha a conta, fala, nossa, está sobrando dinheiro. Eu agora consigo fazer uma, uma reserva de emergência, eu consigo planejar investimentos na empresa. Eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar meu computador, eu já sei quando eu vou trocar, porque eu sei o que eu posso gastar, quanto eu tenho previsão. Então acredite, eu falo com muita segurança. O que muda o jogo é você acreditar e decidir. Metade do caminho foi andado. Se você acredita e decide, você vai ver que tudo isso que você acha que vai ser problema, na verdade serão seus aliados e vão trabalhar a seu favor. Porque se tem alguém que avança, por que não você? Você tem um negócio que é um diamante bruto, só precisa ser lapidado. E aí você diz, tá bom, Elcio, legal, bonito, mas ainda assim, eu não tenho esse tal desse método. Eu não tenho esse tal desse processo, eu não consigo fazer. Como é que eu faço isso? Bom, aí já é uma outra coisa, porque nós, como eu te falei, a nossa empresa ela criou um método, porque nós entendemos que nós queríamos alcançar aquele empresário que está começando e que não tinha recursos para pagar uma assessoria, que não tinha recursos para ganhar, para conseguir pessoas para treinar a sua equipe. Então nós precisamos desenvolver um método simples, claro, eficiente e que fosse acessível, como eu falei no início. Por isso, nós criamos o Desvende Seu Lucro, que é um método simples, prático e eficiente que pode proporcionar a transformação da sua vida e da sua empresa. Essa noite eu vou te mostrar esse método. Eu vou te dar uma oportunidade de conhecer. Então, presta atenção agora no que eu vou lhe mostrar. O DSL Saia do Caos, ele tem um objetivo claro de aumentar o seu lucro
num prazo de 60 dias sem ter que aumentar as suas vendas. Ele não é focado em vendas, mas sim em aumentar o lucro. Lembra a diferença, faturamento e lucro? O objetivo é aumentar o lucro. E por isso nós fizemos um treinamento completo com 4 módulos. O primeiro e o segundo módulo, eles já estão gravados, já estão à sua disposição. Quando você abre o sistema, já está lá à sua disposição. E os outros 2 módulos, eles são módulos de treinamento que vão acontecer ao vivo, online e ao vivo. Todo o treinamento, ele é online e ele é entregue para você e pensado para que você pudesse assistir, principalmente o gravado, em qualquer lugar e a qualquer tempo. O online você ainda pode assistir em qualquer lugar. Ele é dado através do Zoom, de uma plataforma, em que nós vamos toda terça-feira, às 19h33, nós vamos nos conectar e nós vamos ter aulas práticas. Nós vamos ter aulas práticas nos 2 últimos módulos. Mas vamos ver melhor como é que esses módulos eles funcionam. Então o módulo 1, que como eu falei, ele é gravado, ele é um módulo que ele vai te trazer foco, direção e clareza para você começar. Você vai entender como é que é a plataforma, você vai ter ali todos os argumentos e tudo o que você precisa para você não parar no meio. Não me interessa aqui que você compre o curso e bote na gaveta. Eu quero que você compre o curso e eu quero que você chegue ao final do curso com a transformação. Porque, lembra de propósito? É esse o meu propósito. O meu propósito é que haja uma transformação. Então, este módulo, ele vai te dar condições com tudo que você precisa para que você conclua todo o treinamento. O módulo 2, que também é gravado, ele vai construir as bases para o sucesso. Ele vai te trazer mentalidade, fundamentos, princípios de gestão, a mentalidade empreendedora, tudo que você precisa para se capacitar, para o eu estar pronto para colocar em prática tudo aquilo que nós vamos realizar nesses 60 dias. O módulo 3, aí vem a cereja do bolo. Porque o módulo 1 e o módulo 2, eles são muito importantes. Você não pode pular eles, você tem que assistir. Mas o 3 e o 4 é a cereja do bolo. Porque esse nós vamos estar implementando todo o método, mas vai ser assim, ó. Mas não vai ser assim como nós estamos aqui, você ouvindo e só ouvindo. Nós vamos estar numa plataforma onde nós vamos poder interagir e nós vamos trazer o método para você, passo a passo, e você vai implementar ali juntos. Nós vamos implementar o método na prática numa aula online que você vai receber. E serão 4 aulas que nós vamos distribuir de acordo com o andamento da turma durante esses 2 meses. E nós vamos ter no módulo 4 também 4 aulas. Por isso, são 8 semanas, 4 aulas de implementação e 4 aulas do que a gente chama de Hot Seat, que é uma oficina, que é um estudo de casos concretos, reais, inclusive o seu caso, porque isso a gente vai trabalhar. Você vai ter como apresentar a sua empresa, se você assim quiser, e nós vamos ali fazer o estudo de caso para entender se você está aplicando correto, se você está implantando corretamente o método na sua empresa, para que a gente tenha convicção, para que eu possa saber se você está fazendo correto. Então você vai implantar e nós vamos checar se você está fazendo correto, para que eu tenha certeza que o método está sendo aplicado especificamente e adaptado dentro do seu negócio, para que a gente possa, aí sim, colher os frutos. Então, são 4 módulos que nós vamos fazer, sendo que 2 gravados e 2 módulos práticos, onde nós vamos estar juntos e ao vivo. Nós vamos ter também plantão de dúvida. Nós vamos ter plantão de dúvida através do WhatsApp. Nós vamos ter grupos com interações
semanais, aonde a gente possa ter ali para os alunos o acesso direto comigo para que eu possa responder às suas dúvidas, quer seja através de um áudio, através de um vídeo ou através de um texto. Então nós vamos marcar as datas certinhas e ali nós vamos ter um plantão de dúvidas à sua disposição, para que eu quero ter certeza que não ficou dúvida. Então veja, nós vamos implantar, nós vamos verificar se você está fazendo e ainda assim, através do WhatsApp, eu vou poder tirar todas as suas dúvidas. E eu vou trazer para você dois bônus. Eu vou trazer dois bônus para você. O primeiro é uma planilha que vai te ajudar a separar as contas. Você não pode ter as suas contas de pessoa física junto com as de pessoa jurídica, juntos da sua empresa. Então eu vou te dar uma planilha que você vai poder, na hora que a gente for implantar o método, você vai receber essa planilha. E aí, tudo que for despesa que não for da empresa, você vai jogar para essa planilha. O da empresa vai ficar para cá e o da pessoa física, da sua família, os seus gastos vão ficar nesta planilha que eu vou dar para você de bônus para que ela fique separada e você sabe exatamente qual é o seu custo, qual é o seu gasto mensal. E o segundo bônus é um bônus que eu vou trazer porque sabe o que acontece? Quando a gente começa a assessorar as empresas e elas nunca tiveram lucro e elas estão ali sempre sobrevivendo. E aí fica um grande problema. As pessoas começam a nos procurar e dizer assim: o que eu faço agora com esse dinheiro que está na minha conta? A pessoa nunca lucrou, ela não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Aí tem gente que diz assim: ah, eu sei, me dá que eu gasto. Não, ela já entendeu que ela não pode gastar. Ela já entendeu que aquilo é semente, que ela tem que investir, que aquilo é para uma outra colheita. E aí ela quer saber o que fazer. Então essa aula bônus é exatamente uma aula para já te dar uma direção, para você saber o que você tem que fazer com o dinheiro que vai sobrar, para gerar frutos futuros na tua empresa, frutos de crescimento. Eu quero que você analise comigo. Uma microempresa, ela tem ali, dentro daquilo que é o Simples Nacional, um limite de R$30 mil de faturamento por mês. É o normal estabelecido para um faturamento bruto de R$30 mil. Um lucro médio de uma empresa, um lucro aceitável, numa faixa de 20%. Isso é um lucro normal de uma microempresa. Então nós estamos falando que a cada mês deveria sobrar no seu caixa R$6 mil. Esses R$6 mil, eu gosto sempre de frisar, não é para você viver. Você tem que viver de prolabore. Por isso eu vou te dar uma planilha financeira. O que você gasta vai ser coberto pelo prolabore, que é despesa, não é lucro. Então você tem que viver do prolabore, que é uma despesa da sua empresa, e o lucro tem que ficar no caixa da sua empresa. Então o normal de uma empresa que fatura R$30 mil por mês seria sobrar R$6 mil ali dentro do seu caixa, o que daria em torno de R$72 mil por ano. Quando isso não sobra, esse lucro está indo para algum lugar, está se perdendo. Então o que acontece? Se nós fôssemos montar uma assessoria, e por isso eu falei que normalmente o pequeno empresário ele tem dificuldade de pagar uma assessoria, porque se fosse pegar um pequeno projeto, hoje em dia, de uma consultoria, de uma assessoria, o cara vai te cobrar aí R$6 mil para cumprir te entregar um modelo para que você siga. Não tem acompanhamento, não tem mentoria. Ele vai e te entrega. Se você quiser uma assessoria continuada, onde se monte um projeto e se acompanhe esse projeto, uma faixa aí de R$200 a R$300 cobrado por hora, se nós pensarmos em 8 horas mensais de trabalho, você já teria ali de R$1.600 a R$2.400 para pagar todo mês. Todo mês você teria que desembolsar entre R$1.600 e R$2.400 para pagar, para que você tivesse um assessor te acompanhando. E aí sim, trabalhando um projeto, acompanhando a execução desse projeto, treinamento, ele estaria ali te acompanhando. Então, vejam que esse trabalho é uma precificação de uma assessoria. Quando a gente olha e pensa assim,
o que seria justo eu cobrar? Eu montei uma assessoria, só que é uma assessoria online, que vai te acompanhar. Nós vamos ter aulas práticas e aulas ao vivo. Você vai ter grupo de WhatsApp comigo. Então seria muito justo eu te cobrar R$ 6.000, porque isso seria o retorno pelo seu investimento. Se você fatura 30 mil e deveria ter 6.000 na sua conta e não tem, e se eu monto uma assessoria que vai resolver esse problema e você pode chegar a ter este lucro sobrando na sua conta, se eu te cobrasse R$ 6.000, você me pagaria rindo. Que diz assim, cara, todo mês R$ 6.000 vão pelo ralo, eu não sei nem para onde vão. Se você me fizer um trabalho e esses R$ 6.000 aparecerem, cara, eu te pago esses R$ 6.000, porque os outros meses eu vou lucrar sozinho. Então, seria muito justo eu te cobrar. Se eu fosse fazer uma assessoria com mais longo tempo para te acompanhar, ainda assim seria justo eu te cobrar R$ 2.500 mensais. E todo mês você desembolsar R$ 2.500 para que eu tivesse contigo. Por quê? Eu resolvo o seu problema. O importante é isso. Eu preciso resolver o seu problema. E quando você fala de um pequeno projeto de consultoria, que você paga uma vez só 6.000, você não tem o seu problema resolvido. Você tem que pegar e tem que executar isso. Você não vai ter alguém te acompanhando, você não vai ter uma mentoria e te mostrando e se adaptando dentro de uma realidade da sua empresa e que vai mudando. Então, esses seriam justos. Mas como eu te falei, o nosso propósito não é isso. O nosso propósito é alcançar o pequeno empresário. Eu preciso alcançar aquele que não consegue passar. Então, apesar de ser justo eu te cobrar este valor, mas aí eu não alcanço o meu propósito. Sabe por quê? Eu não consigo alcançar quem não consegue pagar uma assessoria. E foi por isso é que nós montamos o DSL. Porque eu quero cumprir o meu propósito, que é transformar a sua vida, que é transformar a sua empresa. E por isso nós chegamos a um valor, que é um valor que eu consigo trabalhar, mas que eu também consigo te atender. Então, a gente consegue se ajustar. E hoje, eu vou abrir as inscrições para esse treinamento. E você vai pagar somente R$ 964 se você pagar à vista. Ou, se você quiser pagar parcelado, você vai pagar 12 parcelas de R$ 99,70. É isso mesmo. Você não está vendo errado. Você vai pagar 12 parcelas de R$ 99,70. Se você sair com a sua namorada, ou se você sair com a sua esposa, com a sua família, e você for jantar, se você for comer uma pizza, você vai pagar provavelmente mais do que isso, de acordo com o local que você vá. Uma saída. E aqui você vai ter um trabalho que vai apresentar para você um resultado, que é aumentar o lucro da sua empresa num período de 60 dias. Você só não faz, só não toma decisão se você não quiser. Mas eu quero proporcionar a transformação na sua vida e no seu negócio. E aí eu vou te dar ainda uma forma de você decidir sem medo. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou te dar duas garantias. Duas garantias. A primeira garantia legal seriam 7 dias, não é isso? Quando você compra alguma coisa pela internet, você tem 7 dias para se arrepender. Você entra lá e você olha o curso e, não quero, você sai. Não precisa falar nada. Entra lá, quero meu reembolso. Não é isso? 7 dias? Garantia legal. Quem diz que está dando garantia de 7 dias, está simplesmente cumprindo a lei. Mas eu vou te dar 30 dias. Eu tenho tanta certeza que você vai ficar comigo e que nós vamos transformar o teu negócio, que eu vou te dar 30 dias para você se arrepender. Você vai olhar o curso e você vai poder ficar lá um mês. E se você não quiser, você clica lá, pede o reembolso, não precisa falar nada, só vai embora. Não gostei da tua cara, não gostei da tua fala, não gostei, sei lá, não quero. Não quero, ponto, e você vai embora. Mas mais uma vez eu vou te dar uma cereja do bolo. A segunda garantia, ela é condicional. E aí é para mostrar para você que eu estou comprometido em causar a transformação na sua vida.
E esse negócio aqui, esse treinamento, ele é para pessoas comprometidas. E se você tiver algum medo, eu quero tirar esse medo agora. Essa garantia é condicional. Você vai ter que cumprir certos requisitos para você ter direito a essa garantia de até 90 dias. Você pode requisitar ela por 90 dias. Qual é essa condição que eu exijo? A condição que eu exijo é que você faça o curso, é que você assista às aulas gravadas e que você participe, no mínimo de 75% das aulas online. Essas aulas online eu depois vou deixar gravado para você acessar, mas você vai precisar acessar online e vai precisar me trazer as suas dúvidas. Você vai precisar utilizar o plantão, você vai precisar participar de 75% das suas aulas ao vivo. Se você não tiver o resultado almejado, que é eu tenho um faturamento já, e eu preciso aumentar o meu lucro mantendo esse faturamento. Se você não conseguir isso em 60 dias, você pode requisitar essa garantia. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma assessoria, eu vou montar um plano individualizado, específico para você. E nós vamos ter juntos, só eu e você, mais 60 dias para resolver o teu problema e conseguir os resultados que eu estou aqui afirmando que você vai conseguir. E se ainda assim, depois de eu montar um plano individualizado para você, se eu ficar com você junto mais 60 dias e realmente nós dissermos, olha, o teu negócio tem um faturamento, mas eu não consigo aumentar o teu lucro, aí você vai ter todo o investimento devolvido e eu ainda vou te dar R$ 500 do meu bolso só pelo fato de você ter estado comigo todo esse tempo. Agora, é uma condição para comprometidos, para pessoas que realizam, pessoas que sabem que querem a transformação, porque eu vou estar junto com você e a transformação vai acontecer. Por isso eu garanto. Eu garanto tanto que essa é uma garantia que não é acionada, porque a transformação ela acontece. É claro, se você não tem um faturamento, eu não tenho como aumentar o que não existe. Então, nós estamos falando aqui em papo olho no olho, de pessoas comprometidas, de pessoas que querem melhorar aquilo que tem. Se você não tem um negócio, eu posso te ajudar a montar. Você vai aprender para montar. Mas para aumentar o teu lucro, você precisa ter um faturamento mínimo, né? Um faturamento ali saudável, e o teu lucro, ele está diluído e você não vê para onde ele vai. Eu vou te mostrar. E nós vamos aumentar esse lucro. Essa é uma garantia condicional. Ou seja, vou resumir aqui para você. Ou você aumenta o seu lucro, ou você ganha dinheiro. Você só não entra nessa se você não quiser. Se você disser assim, eu não sou comprometido, tá tudo bem para mim, aí, por menos de uma saída de um final de semana, você pode estar dentro desse treinamento e começar a almejar a transformação do seu negócio, a transformação da sua vida. Bom, agora que eu já te mostrei tudo isso, você tem 3 caminhos. Você pode, primeiro é ignorar tudo isso, fingir que não viu e continuar caminhando. Achar que não é para você e continuar a sua vida do jeito que você está. Eu creio que se você veio até aqui, se você está até aqui comigo, é porque você é assim como eu, tem uma inquietação e não vai conseguir tomar essa decisão de continuar do jeito que você está. E aí, você tem 2 outras opções. A segunda é pegar o que você aprendeu aqui hoje e aplicar. E posso te dizer, vai dar certo. Você tem que escolher o padrão correto e iniciar a colocar em prática na sua empresa e na sua vida, dia após dia. É um processo, é lento, mas ele é certo. Você vai conseguir. Eu digo para você que vai conseguir. Agora você também tem a última opção, que é, eu quero ir mais rápido. Eu quero ir num projeto com um método que já foi provado e já foi aprovado porque dá certo. Porque eu não tenho tempo a perder. Porque a cada mês que passa, o lucro que vai pelo ralo, ele é mais caro do que uma saída.
que não dá para pagar uma pizza. Então, para esses, eu digo, vem comigo, é a terceira opção. E aí você se inscreve, vem comigo, porque eu vou estar te mentorando para que a transformação ela alcance o teu negócio. Eu vou deixar o link aqui porque eu estou abrindo agora as inscrições para esse treinamento, para essa turma nova de treinamento. E você vai lá, clica no link agora, se inscreve, porque essa oferta ela não vai ficar por muito tempo aberta. Então vai lá, se inscreve e eu te aguardo do outro lado.